Fala Incomparáveis, meu nome é Davi Fernandes e hoje eu vou te mostrar como a análise de dados pode te ajudar a otimizar a gestão de estoque. E para isso vou te mostrar um passo a passo, para que você tenha uma visão analítica de como criar dashboards que respondem questões relevantes para o negócio de sua empresa, no caso, para o estoque da sua empresa. E no final vou te mostrar uns dashboards em Power BI que mostram isso na prática. Preparado? Então bora pro vídeo. O objetivo hoje é mostrar para vocês como otimizar a gestão de estoque de sua empresa por meio da análise de dados. A primeira coisa que eu faço é identificar o segmento do cliente. Qual o cenário que ele se encontra? Então, o cliente é uma indústria, por exemplo, que ele compra matéria-prima, produz um produto industrializado e envia para os distribuidores, por exemplo. Ou a empresa é um e-commerce, compra dos fornecedores e envia diretamente para os clientes. Ou ela é uma distribuidora, compra dos fornecedores e envia para os seus pontos de venda. Por isso é importante você saber o segmento, porque você pode ter uma cadeia de valor maior ou menor, com mais ou menos etapas. Agora vamos falar do objetivo principal do estoque. O objetivo principal do estoque é ter disponibilidade do produto que o cliente quer comprar. Simples assim. Não importa se é o cliente final, se o teu cliente é o ponto de venda, se o teu cliente é o distribuidor. Agora, pessoal, vamos falar sobre o processo. Já identifiquei qual o segmento da empresa e agora eu preciso entender melhor qual é a cadeia de valor, básica pelo menos. Então as empresas têm o quê? Tem um mercado. Não importa se é pessoa jurídica, se é pessoa física, alguém está comprando esse produto de você. Se for um e-commerce, você está trazendo esse cliente por meio de campanhas e fazendo todo um processo para trazer para o teu e-commerce e efetuar a compra do produto que ele está procurando. Ele veio aqui e encontrou seu produto aqui na página de vendas e aí colocou no carrinho, fez a compra, vem aqui no estoque e entrega. A empresa entrega para o cliente que comprou. Tudo bem? Esse estoque começou a cair. O que eu faço? A área de compras vai lá e compra mais produtos do fornecedor desse produto, que entrega e reabastece o seu estoque. Você percebeu? Obviamente que esse processo está suportado por pessoas aqui em todas as etapas, sistemas, e também tem toda a parte financeira aqui suportando isso. O que eu quero destacar aqui para vocês? 3 pontos. Vejam que a demanda é fundamental e a demanda vem do mercado e da equipe de vendas. Afinal, muitas vezes você estimula o mercado com a campanha. Você tem também a disponibilidade de estoque, que é o principal objetivo do estoque. Disponibilidade do produto que o cliente quer comprar. E eu tenho também aqui o tempo de entrega do meu fornecedor, ou seja, compra o produto do fornecedor que entrega esse produto para a empresa. E aí tem um LT. O que é LT, pessoal? Lead Time. É o tempo de entrega desde que você faz o pedido para o teu fornecedor até que ele entrega esse pedido para você. Esse tempo chama-se Lead Time. Esse tempo de entrega é muito importante. Então, eu quero que vocês guardem isso, né? Demanda, disponibilidade e tempo de entrega. Outra coisa que eu quero que vocês percebam quando você vê um processo. Você vê aqui que tem área de vendas, você tem aqui área de compras envolvida. Tudo isso aqui está interligado. O mercado, o cliente. Eu tenho o cliente aqui, tenho as vendas, tenho estoque, tenho compras e tenho meus fornecedores aqui.
Vocês perceberam? Está tudo relacionado. Um puxa, o outro corre atrás. Então o mercado puxou, o estoque caiu, que puxou comprar mais produtos do fornecedor. Vocês perceberam? Então, essa é a mensagem, uma mensagem bem simples. Entenda o processo. Agora, vamos falar dos conceitos. Eu já sei qual é o cenário da empresa, já sei o processo, tenho uma ideia da cadeia de valor, vi a importância de vendas, compras, as outras áreas. E agora eu preciso entender melhor os conceitos dentro da área de estoque. O estoque funciona como, pessoal? Aqui eu tenho o meu estoque pelo tempo. Então vamos supor que eu vou até dar um exemplo de uma farmácia que aconteceu comigo semana passada. Semana passada, meu filho estava com febre. O Danilo, 7 aninhos. Fui lá na farmácia, 2 horas da manhã, comprar remedinho para ele. E tem, hoje em dia, aqueles remedinhos que são doces, né? Para febre, para criança mesmo. Eu fui comprar aquele remédio e adivinha, não tinha. Aí fui em outra farmácia, também não tinha. Então vamos supor que essa farmácia foi lá e comprou o remédio para febre, docinho, e ele vai abastecer o estoque. Então ele foi lá no fornecedor, fiz o pedido e ele pediu 100 unidades. Essas 100 unidades, com o tempo, quando de acordo com o que o pessoal for comprando, o estoque vai caindo, correto? Olha lá, o estoque vai caindo. Quando eu pedi para o pessoal, ou a farmácia foi lá e falou, conta quanto desse produto existe, né? Lá no estoque. Eles verificaram que tinha 25 unidades. Ou seja, foi vendendo e chegou aqui nos 25. Demorou 15 dias para isso acontecer. 15 dias. Em 15 dias saiu de 100 unidades e foi para 25 unidades. Ou seja, eu vendi 75 unidades. 100 menos 25. Ok? E aí eu consigo ter uma ideia da minha demanda deste produto específico. Tudo bem? Então, minha demanda é de 5 unidades por dia, ou seja, 75 dividido por 15 dias. Está aqui, 5 unidades por dia. É a média desse produto nesse período. O que eu faço aqui? Por 25 unidades, o friozinho está chegando, o pessoal está começando a consumir mais esse produto. O que eu vou fazer? Vou pedir de novo para o meu fornecedor. Ou seja, aqui eu faço o pedido, que é conhecido também como ponto do pedido ou ponto de reposição. Esse é o nome que eu vou utilizar aqui. Alguns chamam de ponto de reabastecimento também, não importa, é tudo a mesma coisa. Então esse é o PR, ponto de reposição. Aqui eu fiz o pedido exatamente para o meu fornecedor. Falei, fornecedor, me traz mais desse produto. Eu estou com pouco aqui em estoque. E o fornecedor, ele tem um lead time aqui, um lead time de 4 dias. Ou seja, ele demora 4 dias para me entregar esse produto. Só que nesses 4 dias, eu continuo vendendo. Então, nesses 4 dias, se minha média de vendas é de 5 unidades e demora 4 dias para chegar, ou seja, nesse período, que é o amarelinho, eu vendi 20 unidades. Meu estoque chegou a 5 unidades. Então, quando chegou o produto, para reabastecer o meu estoque, eu tinha 5 unidades. E demorou quanto? 19 dias. 15 dias, mais 4 dias para o fornecedor entregar. Tudo bem? O que acontece aqui, quando chega o produto, reabasteci e meu estoque chegou lá em cima de novo. Esse é o meu limite de estoque lá na minha farmácia, por exemplo. 95 unidades, tá vendo? E aí começa o processo novamente. Percebeu? Então cai o estoque, reabastece, cai o estoque. Agora, pessoal,
Vamos pensar num outro cenário. Nesse cenário, eu fui lá e pedi de novo o mesmo produto para o mesmo fornecedor. Ponto de reposição, só que aconteceu alguma coisa aqui diferente. O que aconteceu? O fornecedor atrasou. Em vez de entregar em 4 dias, que é o lead time dele, ele entregou em 6 dias. Ele entregou com 2 dias de atraso. Aqui, 2 dias de atraso. E o que significa esses 2 dias de atraso? Esses 2 dias de atraso é exatamente o momento que eu fui lá 2 horas da manhã comprar o remédio para o meu filho. Exatamente isso que aconteceu. Então eu cheguei lá e adivinha? Não tinha o produto. Quando não tem produto no estoque, isso chama-se ruptura. Ou seja, o estoque está zerado para aquele produto. Isso já é uma coisa ruim. Porque o objetivo do estoque é ter disponibilidade para quando o cliente quiser comprar. Agora, como se não bastasse, isso tem um outro agravante. A ruptura faz com que você deixe de vender. Ele não deixou de vender para mim apenas. Ele deixou de vender 5 unidades, pela lógica. Porque são 5 unidades por dia. Então, houveram 5 pessoas que foram lá, pediram esse produto e a pessoa falou, infelizmente eu não tenho esse produto. Está em falta, olha só. Percebeu? Então, esse é o fluxo do estoque básico. Que eu quero que vocês entendam aqui. Entendam que a demanda ela é algo hiper importante e ela tem uma relação direta com o quê? Com o meu ponto de reposição. Por quê? Porque a demanda muda. Eu adoraria falar para vocês que são 5 unidades por dia sempre. Não é. Essas 5 unidades podem se transformar. Uma pessoa vai lá para 25 em um dia. O que acontece com o meu ponto de reposição? Vai ter que vir para cá, certo? Vou ter que adiantar ele. Outra variável importante que vocês perceberam aqui é o lead time. O tempo de entrega do fornecedor é fundamental e tem impacto direto onde? No seu estoque. Então, lead time, ponto de reposição e demanda estão correlacionados. Este gráfico tem um nome no mercado, muito conhecido, aliás. Ele chama-se gráfico dente de serra. Serrote, alguns falam. Por que será, né? Tá aqui, ó. Por causa disso, né? Tudo bem? Então, entender isso é muito importante. Para que você tenha os conceitos básicos. Para que aí sim você possa pensar em perguntas interessantes para o seu cliente, para o seu gestor. Perfeito? Vamos lá, então. Primeiras conclusões que eu tive após analisar e entender um pouco melhor de estoque. Primeiro, cada SKU tem um comportamento diferente. Gente, isso não é uma bobagem. Você tem ideia quantos produtos tem numa farmácia? No meu caso, eu fui lá e pedi um remedinho para febre infantil, docinho. Lá tinha um monte de remédio para febre, de vários fornecedores, mas não tinha aquele que eu pedi, docinho. Então, cada SKU tem um comportamento diferente. Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente vê uns dashboards que falam assim, nossa, a quantidade de estoque que eu tenho tantos R$1.000 lá de estoque, eu tenho tantos produtos. Ok, mas eu tenho que analisar por produto, por SKU, porque o comportamento muda. Isso é uma visão muito genérica, né? Outra coisa que eu aprendi, a demanda impacta no ponto de reposição. Olha só, impacta. O lead time impacta também em pontos de reposição. Ou seja, os 3 parâmetros estão relacionados.
E isso tem um impacto em quê? No que é o mais importante, na ruptura do produto. Não pode faltar produto. Esse é o objetivo do estoque. Ter disponibilidade. Tudo bem? Então, são as primeiras conclusões. Vamos continuar. O que eu tenho que fazer, então, para evitar falta de produtos? Já sei, Davi, vou comprar tudo. Não, né? Esse é um dos problemas, inclusive, né? É você ter excesso de estoque. Ter um monte de produto que você não vende. E está ocupando espaço de produtos que vendem. Olha só. E os produtos que vendem estão em falta. Oh, que loucura. Ou seja, está sobrando um monte de produto que não vende e está faltando no seu estoque produto que vende. Como o remedinho do meu filho. Então, pessoal, o que você precisa fazer para minimizar isso, para contornar essa situação? Você tem a sua demanda. Pronto, o pessoal vai comprando. Você vai lá e tem o seu ponto de reposição. Você faz o pedido lá para o seu fornecedor. O teu fornecedor, ele pode atrasar às vezes. Isso é vida real, ele atrasa. O lead time não é certinho. Então, isso aqui é compras, né? Então, isso aqui, a área de compras vai lá e pede para o fornecedor dos produtos. Você precisa criar um estoque de segurança. É isso que você precisa. Para garantir que, se tiver um atraso, você tem uma margem de segurança no teu estoque para suprir esse atraso. Se tiver um aumento de demanda, você tem um estoque de segurança que já está contemplando essa mudança de demanda, entendeu? Ou pelo menos parte dela. E aí esse estoque de segurança consegue te atender por um tempo, até chegar o produto do fornecedor, mesmo com atraso. Olha que interessante. Então todas essas variáveis estão correlacionadas. E para você calcular o estoque de segurança de forma adequada, você tem que considerar essas variáveis. Então, o estoque de segurança, você precisa considerar que o lead time do seu fornecedor, por melhor que seja o fornecedor, ele pode ser incerto para alguns produtos. Outros tem outros fornecedores que são incertos o tempo todo. Está no contrato que ele vai entregar em 4 dias, ele entrega em 5, às vezes em 3, às vezes em 6, às vezes em 7, entendeu? O que você tem que fazer com esse fornecedor? Renegociar o SLA dele, ou talvez até substituir ele, ou mudar a categoria ele de A para B, por exemplo. Isso é função de quem? De compras. Você viu como está relacionado? Porque isso impacta no estoque. Você tem que considerar também qual o nível de serviço que você quer. Então existem vários níveis de serviço. Eu quero garantir que meu estoque, que eu tenha 99% desse produto em estoque. Eu quero garantir que tenha 95%, 90%, 85%. Então existe uma taxa para cada nível de serviço que você quer para o seu estoque. Você tem que considerar isso no cálculo do seu estoque de segurança. Você tem que considerar também o desvio padrão. E o desvio padrão está em todo lugar quando a gente fala do estoque. Está na demanda mesmo. Está no ponto de reposição, porque a demanda está relacionada com o ponto de reposição. Então, para calcular um bom estoque de segurança, que realmente te dê um colchão aí para que você tenha um certo conforto, de acordo com as mudanças no mercado que acontecem, isso é vida real, você tem que considerar que a sua demanda é dinâmica, ela muda. E seu lead time também é dinâmico. Consequentemente, seu estoque de segurança também muda. Então, pessoal, aquela história de vou fazer um estoque de segurança baseado em número de dias, não é ruim. Claro que não. Se você não tem nada, é um bom começo. Mas você tem que entender que no estoque tudo é variável. Tudo é variável. E esse é o grande desafio. Como você vai ter um estoque bem ajustado se você considera lá que é algo fixo, entendeu? Você vai ter excesso de alguma coisa. Alguma coisa vai estar desproporcional.
E que conclusão eu tiro após entender melhor o processo de estoque? Então, vi o fluxo de estoque, vi lá o dente de serra, né, o gráfico dente de serra, entendi melhor ele, entendi a importância do estoque de segurança. As conclusões são bem simples, né? Primeiro, que a previsão de demanda ela é crítica, a demanda que puxa tudo. Apesar de ser algo de vendas, é algo que tem um impacto enorme no estoque. Então, fica de olho nisso, as análises têm que considerar essa demanda, e ela é dinâmica, variável. Segundo ponto, lead time também é crítico, é algo de compras, mas não espere compras, você tem acesso aos dados do lead time para o fornecedor, então você tem que considerar ele na tua análise também, nos teus relatórios, porque isso impacta aquele estoque. Se eu tenho esses dois parâmetros, eu consigo calcular meu ponto de reposição, meu ponto de reabastecimento, meu ponto de pedido. E se eu considerar um nível de serviço e o desvio padrão, porque é tudo variável, eu consigo calcular meu estoque de segurança, que vai me dar mais tranquilidade para atender as demandas dos clientes, para oferecer a disponibilidade dos meus produtos. Agora, pessoal, vamos falar dos desafios. Tudo isso daí que você aprende, que eu estou mostrando aqui para você ter uma visão mais analítica, vai te ajudar a fazer melhores perguntas para identificar o problema do teu gestor, o problema do teu cliente, o problema do teu lead. E quais são os desafios que, após entender melhor esses conceitos, você geralmente ouve do pessoal que gerencia o estoque? O armazém está lotado de produtos, estou cheio de dinheiro parado lá. Não tem o produto que o cliente quer comprar. Tem o armazém lotado e mesmo assim tem produtos lá que não estão disponíveis para os meus clientes. Ou seja, está com ruptura. E muitas vezes são produtos importantes, são aqueles produtos que mais vendem. Olha só que absurdo. Eu tenho um estoque lotado e eu não tenho disponível todos os produtos que mais saem, por exemplo. Não tem os produtos que atendem os melhores clientes. Isso também é outra quebra de paradigma, né? Ou seja, eu sou uma pessoa, por exemplo, que vai muito pouco na farmácia. Faz muito pouco na farmácia. Agora imagina um idoso. Uma pessoa idosa que gasta R$1.000 por mês com remédio todos os meses. Conhece o balconista de nome, conhece a pessoa do caixa pelo nome, certo? E não tem disponibilidade de produto para essa pessoa. Meu cliente A. Tem impacto isso? Tem impacto, né? Negativo 2 vezes. Não só você deixa de vender, é o que acontece, por exemplo, aqui, é o que acontece aqui, mas também você mexe com a satisfação do cliente. Talvez ele te troque. Perfeito? E eu vou mostrar para vocês como que você pode solucionar esses problemas com análise de dados. Então vamos separar alguns pontos aqui. O primeiro ponto era: meu armazém está lotado de produtos. Está lotado de produto? Por que será que ele está lotado de produto? Entendeu? Tem muito produto parado. Se tem, quais são esses produtos? Não dá para fazer uma análise pensando nos produtos parados? Eles estão parados por quê? Porque não tem relação com a demanda está muito baixa. O que aconteceu? Então pensa numa análise para resolver isso. O desempenho das vendas estão baixo. Não será que é uma questão de mercado? Não é só esses produtos. As vendas caíram como um todo este ano em relação ao ano passado. Este mês em relação ao ano passado. Nos últimos 90 dias. A demanda está fazendo isso. Se colocar no gráfico histórico, você começa a perceber. De repente, alguns produtos específicos. Esses produtos que estão parados, de repente. Não todos. Né? Não será que a previsão de demanda está distante da realidade? Os caras fizeram uma previsão lá em cima e erraram a mão? Porque quando você analisa os dados é diferente. Então, se você tivesse uma previsão mais exata por produto,
você teria um estoque melhor? Será que você não consegue fazer um relatório para isso, uma análise para isso? Pô, não consigo fazer uma média móvel dinâmica dos últimos 90 dias, diária, por produto, e fazer outra mensal, e confrontar isso com o meu estoque, por exemplo? Eu acho que consigo fazer uma análise dessa, né? E mostrar qual é a taxa de cobertura, dividir meu estoque por essa média diária e saber quantos dias eu tenho de cobertura. E se esses dias de cobertura, entendeu, estão menores que o meu estoque de segurança, sei lá. Então você vê que eu começo a pensar em análises que podem me ajudar a identificar por que meu armazém está lotado de produtos. Não ter o produto que o cliente quer comprar. Como assim? Se eu tivesse uma classificação de produto, já não resolveria? Quero classificar meus produtos com a curva ABC. Quantas vezes a gente mostrou aqui nos vídeos aí do Léo, dos meus vídeos, como fazer uma curva ABC? Se eu pegar e fizer uma curva ABC na minha demanda, e eu colocar meu estoque lá, e eu identificar que meu estoque está zerado, eu acabei de identificar quais são os produtos que têm ruptura e são os que mais vendem, por exemplo. E eu posso colocar uma regra em cima disso. Então, você confrontar demanda com os seus produtos e classificar os seus produtos vão te dar muitas possibilidades de análise. Inclusive, análises que vão te ajudar a responder por que o teu armazém está lotado. De repente, produtos da curva C estão armazenados aqui há muito tempo. Entendeu? Estão com excesso de estoque. Eles estão ocupando um espaço que poderia estar disponível para produtos da curva A com ruptura. Vocês perceberam? Uma classificação. Classificar o status do estoque, facilitar a vida. Criar essas regras e falar isso aqui é ruptura para mim, isso aqui é um ponto de reposição. Quero a lista de todos os produtos que eu tenho que comprar hoje. Entendeu? Para não faltar no futuro. Então você tem uma lista, um relatório que todo dia a pessoa entra, tá lá, são esses produtos que tem que comprar hoje. Quem disse isso? Uma demanda variável. Quem disse isso? Um lead time variável. E aí ele te mostra o ponto de reposição correto para você. Então se você tem um BI, você pode dar um relatório todo dia mostrando, ó, são esses produtos que tem que comprar hoje. Não ter o produto que seus melhores clientes querem comprar. Uma ruptura, olha só, esse aqui é o melhor. É o velhinho que eu falei. É o idoso que gasta R$1.000 por mês. Pô, Davi, essa é aquela ideia que muitos gestores de estoque não olham, porque eles só olham disponibilidade do produto. Agora, uma coisa é não faltar o produto para mim, outra coisa é não faltar o produto para aquele idoso que gasta R$1.000 por mês na farmácia, entendeu? Tem relação ou não tem relação? Não valeria a pena mostrar assim, ó, esses são os produtos de ruptura, bacana. Clica, faz um drill down e me mostra qual o impacto, quais são os clientes que são impactados com isso. Aí vai aparecer os clientes. E aí mostra quanto que esses clientes faturaram nos últimos tantos meses. E mostra um gráfico histórico, olha só. E onde eles estão localizados? Qual o perfil deles de repente? Agora, pessoal, vou mostrar alguns exemplos para vocês de alguns dashboards. Olha esse dashboard aqui, por exemplo. É um dashboard que, batendo o olho assim, eu não consigo ver nenhuma dos parâmetros que a gente identificou antes, né? Então, por exemplo, aqui eu não consigo ver demanda. Aqui eu estou vendo quantidade de estoque no decorrer do tempo e o valor do estoque no decorrer do tempo. Mas isso sozinho não me diz muita coisa, né? Não tem nenhuma informação que me ajude a responder aqueles pontos que eu consegui identificar antes. Apesar de eu ter aqui tipo de produto, aqui eu tenho vários armazéns, eu consigo filtrar aqui por tipo de produto, saber o estoque por tipo de produto, consigo fazer uma classificação. Claramente eu não consigo responder nenhuma daquelas questões que estão relacionadas com demanda, que estão relacionadas com lead time de entrega,
estão relacionados com estoque de segurança, com ponto de reposição. Aqui não diz nada disso. É uma visão muito genérica. E eu estou mostrando esse dashboard exatamente para que vocês percebam que a importância de você entender o processo que eu falei para vocês, tá? Agora vamos analisar um outro dashboard. Olha esse dashboard aqui. Deixa eu até dar um zoom aqui. Ó, análise de estoque. O que esse dashboard está mostrando para mim? Primeiro, eu posso selecionar aqui uma data específica. Então aqui você seleciona um dia e você automaticamente já pegou os últimos 90 dias. E por que isso é tão importante? Essa seleção de 90 dias. Porque eu tenho aqui minha demanda, pessoal. Minha demanda mensal. Então a média mensal dos últimos 3 meses. E eu tenho a média diária também. Ou seja, é uma média móvel. E ainda eu posso selecionar exatamente qual é o intervalo de dias que eu quero com base num dia específico. Então, a partir de 1/1, 90 dias para trás. Então, hiper flexível e focado em estoque. Eu estou analisando meus produtos aqui, olha, produtos. Outra coisa interessante, né? Se eu tenho a demanda, que outra informação eu preciso? Tem o meu estoque aqui, olha que legal. Tem o meu estoque. Se eu tenho a média diária e o estoque, um dividido pelo outro, dá meus dias de cobertura. Olha que interessante, ó. 16 dividido por 2, tá aqui, ó, 8. Tem alguns pedidos que já foram enviados para o pessoal de compras, né? Eu tenho meu ponto de pedido, que é calculado dinamicamente aqui, meu ponto de reposição, meu ponto de reabastecimento, e é por produto. Olha que interessante, ó. Então eu selecionei, ele faz todo o cálculo na hora e me mostra qual é o ponto de reposição para cada produto. E aí eu calculo com base no nível de serviço. Olha que fantástico isso aqui, ó. Você escolhe qual o nível de serviço que você quer, ou seja, você quer saber, você quer garantir qual o nível de serviço para os seus produtos, o seu estoque. Por exemplo, aqui é 90%, mas se você quiser para 95%, é só clicar aqui. Ele vai pegar uma outra taxa e vai calcular dinamicamente teu estoque de segurança e, consequentemente, teu ponto de reposição também. Então, ele muda. Você clicando aqui vai mudar os cálculos. Tá? Inclusive, você poderia fazer assim: curva A, 99%, curva B, 95%, curva C, 80%. Onde estão as curvas, aliás, aqui? Ó? Olha só. Esses são os produtos da curva A, com uma demanda maior. E se eu quiser selecionar fazer um filtro disso? Olha aqui, curva. Interessante. Eu venho aqui, seleciono a curva A ou B ou C e ele já vai filtrar tudo para mim. E eu poderia fazer, quero saber os produtos da curva A de um determinado grupo, de um determinado segmento, de uma determinada família, de um determinado fornecedor, de um determinado nível de serviço. Olha que fantástico. Eu consigo responder todas aquelas perguntas que a gente tinha levantado, que seriam interessantes. Que outra coisa eu tenho aqui nessa análise? Olha a minha ruptura aqui, ó. Que eu tenho milhares de produtos, né? Então, e se eu quiser fazer um filtro, descobrir toda a ruptura, ó, clico aqui, ó, ruptura, já vai filtrar direto. Porque aqui já estão as regras, né, que eu comentei com vocês. Regras do status em estoque de atendido, de compra planejada, de crítico, de estoque alto. Então, poderia fazer, eu quero saber tudo que é estoque alto da curva C. Vai fazer um filtro aqui, ó. Tudo que é estoque alto da curva C. Nesse caso, é uma tela só super dinâmica, com muitas possibilidades. Mas você poderia criar várias telas para simplificar. Então, por exemplo, eu poderia falar o seguinte: eu quero saber todos os produtos que eu tenho que pedir hoje, que o ponto de pedido é hoje. Eu poderia clicar aqui, ó, e mostra todos os pontos de pedido hoje. Eu poderia fazer um relatório separado, entendeu? E aqui você pode colocar, sabe o que? As regras de cálculo. É uma coisa muito importante. Cada cliente tem a sua regra de cálculo, né? O que ele considera de ruptura? Por exemplo, ele pode considerar somente produtos com estoque zerado da curva A. Entendeu? Ele pode chamar isso. Ruptura total é outra, entendeu?
Então aqui você pode criar as regras que você quiser. Então se eu clicar aqui, ó, está mostrando exatamente a regra de cada um. Então o que é ruptura? Ó, exatamente isso. Ó, produto de curva A com estoque zerado. Crítico, necessidade maior que a soma de saldo em estoque mais as ordens de compra. Ó. Compra planejada, ponto de pedido, tá vendo? Está considerando tudo aqui. Olha o desvio padrão que tinha comentado com você. O nível de serviço, estoque de segurança, ponto de reposição. Estão todos os pontos relacionados ao processo de estoque. Olha que fantástico. E por que ele está tão assertivo? Porque teve todas essas etapas que eu comentei com você. Resumindo, pessoal. Primeiro, entenda o processo. Entenda a cadeia de valor. O básico, você não precisa ser uma pessoa especializada em estoque, especializada em finanças. Isso você vai aprendendo com o tempo, mas você tem que ter uma ideia de como a empresa funciona. Você viu a importância das vendas, das compras dentro do estoque. Aprenda os conceitos básicos, estude. Aquele dente de serra tem muita informação, você viu que a gente conseguiu tirar muita informação desses conceitos para que a gente pudesse fazer perguntas melhores? Tanto que o terceiro ponto é identifique os desafios, as dores do teu gestor, do processo atual dentro da sua empresa, do seu cliente, do seu prospect, enfim. Isso vai te ajudar a fazer perguntas melhores, a você entender o que você tem que resolver. E a quarta opção, cria soluções. Você percebeu que curva ABC não é uma coisa exclusiva do comercial? Você pode utilizar em todas as áreas que você quiser. Essas análises, se você começar a combinar elas, você consegue montar dashboards com grande valor agregado para quem? Para o seu cliente, para a sua empresa. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas e deixe aqui nos comentários se você já fez um dashboard de estoque e se realmente esses parâmetros, se a demanda, se o ponto de reposição, o estoque de segurança são coisas relevantes para você ou não. Também gostaria de falar para vocês que você pode ter isso implementado na sua empresa de forma profissional, com uma metodologia comprovada, com profissionais especializados e com a experiência de mais de centenas de projetos. Se você quer saber mais sobre isso, clica aqui na descrição, vai ter um link para você entrar em contato com a unidade corporate para que você faça um diagnóstico e entenda mais sobre nossos serviços. E nós podemos também treinar a sua equipe na sua empresa para que você aprenda Power BI e consiga criar seus próprios relatórios, seus próprios dashboards. É isso e até a próxima.